Quando o dia chega ao fim e o silêncio envolve suavemente o mundo, uma sensação única começa a se manifestar dentro de você. É como se, naquele instante, algo estivesse prestes a mudar, como se uma chave secreta se virasse na porta da sua mente. Carl Jung, um dos maiores exploradores da alma humana, nos ensinou que, ao longo da vida, todos enfrentamos momentos de subestimação. Mas o que poucos sabem é que a verdadeira força não se encontra em revidar, não se encontra em atacar ou se defender. A verdadeira força está em algo muito mais profundo, algo que é invisível aos olhos comuns, mas poderoso o suficiente para transformar qualquer situação. O poder da autoconsciência. Jung acreditava que o inconsciente é como um campo fértil, onde nossas experiências, nossos traumas, nossas vitórias e nossas derrotas estão guardadas, esperando para serem acessadas no momento certo. Quando alguém nos subestima, geralmente é porque estamos refletindo para o outro algo que eles não conseguem aceitar em si mesmos. Eles veem em você uma força que não entendem e, por isso, tentam desmerecê-la. Mas, e se eu te dissesse que você pode usar isso a seu favor sem precisar mover um dedo? E se você, ao invés de se defender ou tentar convencer alguém de seu valor, usasse a sabedoria de Jung para se fortalecer de dentro para fora? Imagina que você está em uma sala silenciosa, observando seu reflexo em um espelho. Nesse espelho não se reflete apenas o seu rosto, mas todo o potencial do seu ser. Cada palavra, cada julgamento externo, cada tentativa de diminuir você é como um reflexo distorcido e vazio do que realmente está dentro de você. E Jung, em sua profunda sabedoria, nos ensina que, quando olhamos para dentro e conectamos com nosso verdadeiro ser, nada, nem ninguém, pode nos tirar o poder que já possuímos. Você já se pegou tentando provar seu valor para alguém? Jung acreditava que isso é uma armadilha, um jogo onde perdemos nossa essência ao tentar nos encaixar nas expectativas dos outros. Quando alguém tenta te diminuir, o universo está, na verdade, te convidando a olhar para dentro e perceber que a única validação que você precisa é a de si mesmo. O segredo não está em reagir, mas em deixar que a energia do julgamento do outro escorra como água de uma folha. Porque, ao fazer isso, você se liberta da necessidade de ser validado. E é aí que começa a verdadeira transformação. A verdadeira força não é sobre dominar o outro, mas sobre dominar a si mesmo. Como Jung dizia, quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Neste momento de reflexão, antes de reagir, pare e pergunte-se: o que eu realmente preciso para me sentir pleno? O que realmente me faz sentir poderoso? A resposta não está no exterior, mas no profundo silêncio do seu ser. Quando você se conecta com esse silêncio interior, com a sua verdadeira essência, nenhuma tentativa de diminuição será capaz de abalar sua paz. Agora, imagine por um momento, ao invés de tentar lutar contra as críticas e julgamentos alheios, você se torna a imagem da calma e da segurança. Ao fazer isso, você não está se subestimando, muito pelo contrário, você está se elevando, sem fazer esforço, sem movimento físico. Você se torna a personificação do poder interior que Carl Jung tanto enfatizava, aquele poder que não precisa de validação externa. E é nesse ponto que, de forma misteriosa e quase mágica, aqueles que tentam te subestimar acabam por ver em você uma força que não podem compreender. Assim, ao invés de se desgastar tentando provar algo para os outros, você se concentra em cultivar essa força interior. Você se torna uma pessoa centrada, serena, que não precisa se justificar. E esse é o maior golpe que você pode desferir contra quem tenta te diminuir. A sua indiferença, que não vem de um lugar de raiva ou ressentimento, mas de um profundo entendimento da sua própria grandeza. Agora imagine que você está diante de um grande rio tranquilo. As águas fluem suavemente, com uma calma quase sobrenatural.
O som do rio não é de uma corrente forte e turbulenta, mas de uma água suave, que segue seu curso naturalmente, sem pressa, sem esforço. Ao olhar para esse rio, você percebe que, assim como ele, você pode ser, sem pressa, sem precisar lutar contra o que é, mas aceitando o fluxo da vida tal como ele se apresenta. Quando alguém te subestima, é como se fosse uma pedra jogada na água. Mas ao invés de se deixar afetar pelas ondas dessa pedra, você continua fluindo, intocado, imune à turbulência. Jung nos ensinou que a maior parte do sofrimento humano vem da nossa resistência. Resistimos ao que não podemos controlar. Resistimos às críticas. Resistimos ao julgamento alheio. E é exatamente aí que reside a armadilha. Quando resistimos, criamos um campo de batalha interno, onde nossa paz e harmonia são constantemente ameaçadas. Mas o segredo de Carl Jung está em aprender a relaxar na correnteza da vida, aceitar que as pedras virão, mas que o rio sempre encontrará uma forma de seguir em frente. A verdadeira força não vem da luta. Ela vem da aceitação profunda do que somos, do que está acontecendo ao nosso redor e da capacidade de não nos perdermos em meio ao caos. Quando você para de lutar contra aquilo que não pode controlar, você começa a entender que nada, nem ninguém, tem o poder de afetar sua paz interior. E é esse estado de serenidade que, paradoxalmente, gera o maior poder. Agora, imagine por um momento que, ao invés de tentar provar algo para alguém, você simplesmente sorri, sabendo quem você é. Carl Jung nos disse que o inconsciente não é apenas um repositório de pensamentos e sentimentos reprimidos, mas uma fonte de sabedoria infinita. Quando você se conecta com essa sabedoria, você se torna imune aos ataques externos. A reação de alguém que te subestima nada mais é do que um reflexo de suas próprias inseguranças. E é nesse momento que você, sem mover um dedo, pode transformá-los. Você não precisa fazer nada, apenas ser. Quando alguém tenta te diminuir, a reação mais poderosa que você pode ter é não reagir. Não é um gesto de fraqueza, mas de profunda força interna. Não se trata de ignorar, mas de entender que, ao reagir, você se coloca no mesmo nível de quem tenta te diminuir. Jung nos ensinou que, quando tomamos consciência da nossa própria verdade, começamos a operar em um plano mais elevado. Não estamos mais presos à resposta imediata, à reação impulsiva. Estamos alinhados com o nosso ser interior, em paz com nossa essência. E essa paz é a chave para esmagar qualquer tentativa de subestimação. Aqueles que tentam diminuir você acabam por ser atraídos pela sua energia serena, pela sua confiança silenciosa. Eles começam a perceber lentamente que não têm poder sobre você. Eles tentam, mas você já transcendeu esse jogo. Você está em um outro nível. E eles, embora inconscientemente, começam a perceber isso. Mas como fazer isso de maneira prática, de forma que realmente funcione? Como internalizar esse poder silencioso e torná-lo parte de quem você é? O primeiro passo é, claro, olhar para dentro. Olhar para o seu próprio inconsciente, para seus medos, suas inseguranças e seus pontos de vulnerabilidade. Jung dizia que, ao confrontarmos nossas sombras internas, estamos mais próximos de nos tornarmos quem realmente somos. E é isso que te torna inquebrável. A compreensão de que você já é completo, que não precisa da validação de ninguém para se sentir inteiro. Agora pense em um momento em que você foi subestimado. Como reagiu? Como se sentiu? Jung acreditava que a nossa reação externa é apenas uma extensão de nossa reação interna. Quando você aprende a acalmar sua mente e conectar-se com seu inconsciente, as respostas vêm de um lugar de sabedoria, não de impulso. A chave está em transformar esse momento em uma oportunidade de autoconhecimento. Quando alguém tenta te diminuir, você deve ver isso não como um ataque, mas como um reflexo de como essa pessoa lida com suas próprias sombras. E em vez de reagir,
você se volta para dentro e encontra a serenidade. A sua resposta é a ausência de resposta. Essa ausência de resposta é o que os outros sentem como uma força imensurável. Eles não conseguem entender. E é esse mistério, essa quietude, que os desconcerta. E então o poder se inverte, não mais em suas mãos, mas nas suas. Porque no silêncio você não só permanece intacto, mas também se eleva. Então, cada vez que alguém tentar te subestimar, ao invés de entrar na defesa, pare e respire profundamente. Pergunte-se: como eu posso me fortalecer com esse momento? Ao fazer isso, você começa a internalizar o poder de Jung, que é o poder do autoconhecimento e da autoconsciência. O poder de saber que nada externo pode abalar o que é verdadeiro dentro de você. Imagine agora que você está em um vasto campo, onde a única coisa que existe entre você e o horizonte infinito é uma brisa suave que toca seu rosto. Nesse campo, você percebe que está completamente sozinho, mas, paradoxalmente, se sente mais forte do que nunca. Não há ruídos ao redor, não há distrações externas, apenas a vastidão do seu ser. Carl Jung nos ensina que é nesse espaço de quietude que encontramos nossa verdadeira força. Quando alguém te subestima, a tendência é tentar reagir, provar algo, lutar contra o julgamento alheio. Mas a verdadeira força não se encontra nesse jogo. A verdadeira força está no silêncio que você cultiva dentro de si. Está na sua capacidade de permanecer inabalável, de caminhar com confiança, sem precisar de validação externa. Em momentos de subestimação, o primeiro passo é a autoconsciência. Olhe para dentro de si e pergunte-se: o que isso me ensina sobre mim mesmo? Quando você consegue ver além da crítica, você começa a perceber que o que está sendo refletido para você é, na verdade, uma projeção da insegurança de outra pessoa. E é isso que te torna invencível, porque você entende que não é sobre o outro, mas sobre você. É o reflexo da sua própria percepção do mundo e de si mesmo. Quando alguém tenta te diminuir, é apenas um eco de suas próprias limitações. E ao entender isso, você se liberta do ciclo de reações automáticas. Carl Jung dizia que, para atingir a verdadeira liberdade interior, precisamos aprender a nos distanciar das expectativas dos outros. A verdadeira liberdade vem de dentro. Ela não depende de ninguém, nem do que os outros pensam de você. Quando você se liberta das expectativas externas, você começa a viver a vida de acordo com a sua própria verdade. E é isso que, no fim das contas, te dá o poder. Não a busca incessante por aprovação, mas a coragem de ser quem você realmente é, sem se importar com os julgamentos do mundo. Agora imagine que você está diante de uma grande montanha. Ela está à sua frente, imensa e majestosa, mas você não sente medo. Você não sente a necessidade de escalá-la de imediato. Ao invés disso, você observa a montanha com respeito e admiração. Você sabe que um dia pode chegar lá, mas por enquanto não há pressa. Você está em paz com o processo, com a jornada. Jung acreditava que a vida é como essa montanha. Não precisamos correr para o topo, porque a verdadeira sabedoria está no caminho. E esse caminho, muitas vezes, é marcado por momentos em que somos desafiados, somos testados. Mas, como ele dizia, esses testes são, na verdade, oportunidades para o crescimento. Quando você entende isso, os desafios se tornam aliados. E os ataques, as críticas, as subestimações deixam de ter poder sobre você. Você percebe que são apenas passos no seu processo de evolução. E, de repente, você entende que, ao invés de se defender, você pode simplesmente observar. Você pode se manter centrado, sem precisar entrar no jogo do outro. Você não é mais afetado pelos pequenos ataques ou pelas palavras duras. Isso não significa que você se torne apático ou indiferente. Significa que você encontra um espaço dentro de si, onde as palavras e ações dos outros não têm poder sobre o seu estado interior. Você não precisa reagir, porque já está em paz consigo mesmo. E, ao estar em paz,
você se torna mais forte do que qualquer subestimação. A força de quem conhece a si mesmo e não tem medo de ser quem é. Esse é o segredo que Carl Jung nos deixou. O poder de não reagir, o poder de permanecer em nossa verdade, o poder de olhar para dentro e entender que tudo o que precisamos para ser completos já está dentro de nós. Quando você começa a cultivar essa serenidade, quando você começa a viver alinhado com seu ser interior, você percebe que o mundo ao seu redor começa a se ajustar a essa nova frequência. O universo começa a se mover em sua direção, sem esforço, sem luta. Ele se inclina suavemente em sua direção, atraído pela sua energia imutável, pela sua confiança silenciosa. Agora, imagine que você está diante de uma folha caída de uma árvore, repousando sobre a água de um lago calmo. A folha não tenta se mover, ela simplesmente flutua, sendo levada suavemente pela correnteza. Ela não tem pressa, não luta contra a água, ela simplesmente segue o curso natural do fluxo. Você percebe que, assim como essa folha, você também pode fluir com a vida, sem pressa, sem lutar contra o que não pode controlar. E ao fazer isso, você se torna intocável. As pedras lançadas na água não alteram o curso da corrente. Elas são apenas pequenas interrupções temporárias que logo desaparecem, enquanto você segue tranquilamente seu caminho. Este é o momento em que você começa a perceber que a verdadeira força não está no controle, mas na aceitação. Aceitar que a vida tem seus altos e baixos, que as subestimações vão aparecer, mas que elas não podem tirar o seu poder. Quando você se conecta com esse entendimento, a resistência desaparece. Não há mais luta, não há mais necessidade de provar algo para alguém. Você se torna a personificação da serenidade, da confiança silenciosa, e isso é o que verdadeiramente transforma o seu mundo. Agora, ao final dessa jornada, a grande pergunta que Carl Jung nos deixa é: você está pronto para viver sua verdade sem se importar com o que os outros pensam de você? Você está pronto para abraçar seu poder interior e deixar que o universo se alinhe com sua verdadeira essência? Se a resposta for sim, então você já deu o primeiro passo para se libertar da subestimação e começar a viver a vida com a confiança que você merece. Não há mais necessidade de lutar. A verdadeira vitória é saber que você já é completo e nada no mundo pode tirar isso de você. Agora imagine-se mais uma vez, diante de um grande espelho, mas desta vez o reflexo não é mais apenas sua imagem física. Você vê uma pessoa transformada, alguém que não precisa mais se preocupar com a opinião dos outros, alguém que encontrou sua verdadeira essência. Neste momento você compreende algo profundo. A verdadeira força está na sua conexão com o seu próprio ser, com o seu inconsciente, com tudo o que você representa em sua totalidade. Carl Jung sabia que a maior armadilha da vida é viver em função dos outros, tentando preencher as expectativas alheias e esquecendo-se de quem realmente somos. Quando você olha para dentro e encontra esse espaço silencioso dentro de si, você não precisa mais provar nada para ninguém. Você simplesmente é. E essa é a grande vitória. Esse poder silencioso, essa serenidade interior, é algo que ninguém pode tirar de você. As palavras dos outros, as críticas, as tentativas de te diminuir, tudo isso é apenas o reflexo de suas próprias inseguranças. Quando você começa a viver alinhado com a sua própria verdade, o mundo ao seu redor começa a se ajustar. O universo começa a se mover em sua direção, trazendo as pessoas e as oportunidades que são mais alinhadas com quem você realmente é. E não é por acaso que as coisas começam a fluir. Quando você age em sintonia com a sua essência, você cria um campo de energia ao seu redor, e esse campo atrai tudo o que é positivo, tudo o que ressoa com a sua vibração mais alta. O maior segredo que Carl Jung nos deixou é simples. Não há necessidade de lutar contra o que está fora de você. Quando você conhece sua verdade interior e não tem medo de vivê-la,
você se torna imune às influências externas. Aqueles que tentam te diminuir, no fundo, não conseguem fazer nada além de refletir suas próprias sombras. E você, ao se conectar com sua luz interna, não apenas se torna intocável, mas também começa a iluminar o caminho para os outros. Sua confiança silenciosa se torna uma fonte de inspiração, uma chama que atrai aqueles que estão prontos para se elevar junto com você. Agora, pense em como você pode usar isso na sua vida diária. Quando alguém tentar te subestimar, em vez de reagir impulsivamente, faça uma pausa. Respire profundamente. Permita que a serenidade se instale dentro de você. Lembre-se, você não precisa provar nada para ninguém. Ao fazer isso, você não apenas se liberta da necessidade de validação externa, mas também começa a transformar a forma como você se vê. Ao olhar para dentro e se conectar com sua verdadeira essência, você começa a entender que a única opinião que importa é a sua própria. Você tem o poder de criar sua realidade, de atrair tudo o que deseja, sem precisar se esforçar para obter a aprovação de fora. Esse processo exige paciência e prática. Jung sabia que não é algo que acontece da noite para o dia. Mas, conforme você começa a cultivar esse poder interior, ele se torna cada vez mais natural. Cada vez que você age em sintonia com a sua verdade, cada vez que você se mantém em paz consigo mesmo, a sua energia começa a mudar. O que antes parecia impossível começa a se tornar realidade. As coisas começam a fluir para você com facilidade, porque você não está mais em resistência à vida. Você se tornou um espelho de calma e confiança, e isso é o que o universo responde. Agora, eu convido você a dar o próximo passo. Deixe de lado as expectativas dos outros. Olhe para dentro e descubra quem você realmente é. Seja essa pessoa sem medo de brilhar, sem medo de viver sua verdade. Porque, quando você começa a viver de acordo com quem você é, o mundo começa a se ajustar em sua direção. E ao invés de lutar contra as ondas da vida, você começa a navegar por elas com graça e confiança. O segredo para esmagar qualquer tentativa de subestimação não está em lutar contra o outro, mas em se conectar com sua própria verdade. Ao fazer isso, você descobrirá que a verdadeira força está dentro de você. E ninguém, absolutamente ninguém, poderá tirar isso de você.